fumante, beberrão, sedentário, sem traquejo social e ainda por cima, um péssimo aluno. Quem olhasse aquele jovem caipira estudante de uma faculdade de psicologia de pouco prestígio, logo pensaria, esse daí não vai dar em nada. Porém, ainda na metade da sua graduação, esse jovem decidiu por alterar drasticamente sua trajetória de vida. Começou a correr, abandonou o cigarro e as noites de bebedeira, buscou elevar suas habilidades sociais e, principalmente, começou a pegar gosto pelo estudo. E pegou tanto gosto pela coisa que logo depois de terminar a graduação em psicologia, decidiu por cursar um mestrado na área de neurociências em uma universidade federal. Após muito estudo para se qualificar para a vaga e depois para finalizar o mestrado, buscou emendar um doutorado em neurociências do comportamento logo em seguida. Tudo isso ao mesmo tempo em que compartilhava seus conhecimentos na internet a ponto de conquistar relevância suficiente para ser convidado para um podcast. Os cortes dessa sua participação começaram a viralizar e ele passou a ser convidado a cada vez mais podcasts, se tornando um dos maiores influenciadores na área de psicologia e neurociências no país, principalmente por falar repetidas vezes de um neurotransmissor chamado dopamina. Dopamina é essa que estava em falta em seu cérebro, quando, após uma noite de bebedeira no Réveillon, em um momento de ressaca física e moral, ele percebeu que pessoas que buscavam manter hábitos saudáveis, como estudo, sono regulado e a prática de atividades físicas, acabavam sofrendo e cedendo à pressão das pessoas do seu ambiente externo para retornar aos maus hábitos. Quantas pessoas não passavam por situações semelhantes à que ele havia acabado de passar? E se houvesse um lugar onde os bons hábitos dessas pessoas fossem valorizados e os maus hábitos desestimulados? E se essas pessoas pudessem encontrar outras pessoas que, assim como elas, também valorizassem um estilo de vida leve e produtivo e não se sentissem tão isoladas? E foi em meio àqueles pensamentos que os níveis dopaminérgicos no córtex pré-frontal de Eslen Delanogari voltaram a subir, e ali surgia a ideia de criar um reservatório de dopamina. Uma plataforma de cursos /comunidade que na data da produção deste vídeo conta com aproximadamente 160 mil membros. Mas o que fez o reservatório de dopamina, vulgo RD, atrair tanta gente? O que é que ele tem que nenhuma outra plataforma de ensino tem, a ponto de muitos dos seus membros tatuarem um balão vermelho, o símbolo da comunidade, no próprio corpo? E quais são os 3 ensinamentos que você pode aprender com o RD caso queira criar um negócio de valor? Sejam muito bem-vindos, meu nome é Ed Lima e eu os convido a juntar-se a mim nesse vídeo da marketing para respondermos a essas questões. Mas antes de mais nada, o que seria essa tal plataforma chamada Reservatório de Dopamina, também conhecida como RD? O Reservatório de Dopamina, vulgo RD, é uma plataforma de cursos /comunidade que foi criada pelo psicólogo e neurocientista Eslen Delanogari no início de 2022. A plataforma inicialmente continha apenas videoaulas ministradas pelo próprio Eslen, abordando uma combinação de neurociências e ciências do comportamento para a obtenção de um estilo de vida mais saudável, produtivo e realizado. Hoje, ela possui diversos módulos que vão muito além das áreas de psicologia e neurociências, indo desde finanças pessoais, nutrição, gestão de tempo, corrida, musculação e até marketing, empreendedorismo, YouTube, maternidade, culinária, sexualidade, entre outros, além de aulões com convidados especiais e masterclasses. E esse foi um dos grandes diferenciais da plataforma. O RD se aproveita muito bem de uma teoria que foi descrita pela primeira vez por um falecido professor de Harvard. No artigo publicado pela Harvard Business Review em dezembro de 2005, intitulado Marketing Malpractice, Clayton Christensen descreve a teoria do Jobs to be Done, ou dos trabalhos a serem feitos. Em suma, quando as pessoas compram um produto, é como se elas estivessem o contratando para que ele realizasse um trabalho para elas. Ou seja, quando os primeiros assinantes do RD assinaram a plataforma, eles estavam contratando o Eslen para que eles os ensinassem como os conhecimentos sobre neurociências e ciências do comportamento poderiam vir a ajudá-los a viverem uma vida mais satisfatória. E se você fosse seguir a cartilha dos marqueteiros tradicionais, ela recomendaria que o RD se mantivesse no nicho da neurociência e do comportamento, uma vez que era isso que seu público demonstrava interesse em saber quando contratou a plataforma. Mas uma decisão acertada que Eslen e sua equipe tomaram foi não ficar restrita a um nicho específico.
Eles buscaram fazer com que a plataforma pudesse realizar outros trabalhos aos seus assinantes, ou, em outras palavras, que ela também pudesse ensinar a eles a como cuidar das próprias finanças, da própria alimentação, da própria gestão de tempo, sobre como lidar com a maternidade e etc. Inclusive, uma das aulas mais populares da plataforma se enquadra muito bem nesse aspecto. Ela ensina aos alunos como causar uma boa impressão em uma entrevista de emprego. E pela quantidade de elogios e feedbacks positivos que essa aula recebeu, podemos dizer que ela realizou muito bem o trabalho dela. Mas no artigo de Christensen, Cook e Hall, os outros dois pesquisadores, eles não resumem os trabalhos que um produto pode realizar apenas as suas dimensões funcionais, ou, trazendo ao nosso exemplo da plataforma, aos conhecimentos que as videoaulas trazem aos seus alunos, mas que também esses trabalhos podem ser de caráter emocional e social. E agora, vamos falar a respeito do principal diferencial do RD, a experiência, e da área do marketing responsável por estudar, planejar e implementar ações que visem afetar a experiência do público-alvo, o marketing experiencial. Mas antes de mais nada, o que é a experiência? E o que seria a experiência aplicada ao marketing? O conceito de experiência é algo complexo que encontra definições em diversas áreas do conhecimento, como psicologia, filosofia, sociologia e antropologia. Mas aqui iremos simplificar as coisas e definir a experiência como a combinação de ações, sensações, emoções e pensamentos relacionados a uma determinada situação. Já a experiência aplicada ao marketing seriam as ações, sensações, emoções e pensamentos dos consumidores quando eles entrassem em contato com uma determinada marca, produto ou serviço. Vejam, por exemplo, o cigarro. Para quem é fumante, o cigarro exerce um trabalho funcional muito claro: satisfazer a vontade de fumar. Mas e para quem nunca fumou na vida e decide fumar pela primeira vez? Qual o trabalho que essa pessoa pretende que o cigarro realize para ela, uma vez que seu cérebro não tem a dependência à nicotina? Bem, talvez essa pessoa comece a fumar porque a maioria dos seus amigos fumam e ela quer se sentir tão descolada quanto eles. Nesse caso, o cigarro estaria realizando um trabalho social para essa pessoa, fazer ela se sentir mais pertencente ao grupo e também fazer ela parecer mais descolada aos olhos dos outros. Pertencimento ao grupo e transmissão de identidade. Eis aqui dois dos principais motivos do sucesso do RD. Logo após a criação do RD, à medida que havendo um crescimento vertiginoso de membros dentro da plataforma, esses membros ficaram ansiosos para conhecer pessoas que partilhavam dos mesmos valores e comportamentos do que os deles, passando a criar grupos no Telegram e combinar encontros para se conhecerem e interagirem entre si. Interações essas que foram facilitadas quando a equipe do RD resolveu criar a Jugular, um fórum dentro da plataforma onde seus membros podem interagir com base nos seus interesses e localidades, o que por sua vez facilitou com que seus membros passassem a criar grupos no WhatsApp e organizassem diversos encontros e eventos por conta própria. Aqui em São Paulo, por exemplo, todo domingo alguns membros se encontram no Parque Ibirapuera para praticar corrida e jogar vôlei, além de combinarem e organizarem outros eventos, como foi o caso da confraternização de final de ano e o Sampa Talks. Praticamente todos os RDs mais ativos têm orgulho de pertencerem ao RD e estão sempre compartilhando esses encontros em suas redes sociais. Mas não é apenas o aspecto social que faz com que os RDs tenham orgulho de serem RDs. E para nos aprofundarmos mais nisso, vamos retornar ao exemplo do cigarro. Quando um fumante de primeira viagem começa a fumar, ele não apenas busca ser visto de forma diferente pelos outros, como também passa a ver a si mesmo de forma diferente, podendo se enxergar como alguém mais descolado e rebelde, ou alguém mais frio e calculista, sentindo emoções positivas ao se associar a essas identidades. Nesse caso, o cigarro também está realizando um trabalho emocional a esse mais novo fumante. E foi isso que fez a Marlboro se tornar a grande marca que conhecemos hoje. Nos anos 50, o homem médio norte-americano vivia uma vida monótona, restrito ao papel de provedor da casa e de um bom pagador de impostos, sem qualquer grandes aspirações. Pelo menos até a Marlboro lançar a campanha do Homem de Marlboro. Depois dela, os homens podiam voltar a sentir o pulsar de sua masculinidade e do seu espírito aventureiro como um cowboy em um filme de western toda vez que acendiam um Marlboro. O cigarro deixou de ser só um cigarro. Ele passou a estar associado a um estilo de vida. Assim como o RD também está associado a um estilo de vida. E o Wesley seria aqui
o equivalente ao Homem de Marlboro, um modelo aspiracional cuja história de vida representa uma espécie de jornada do herói, onde vemos alguém que passou de uma pessoa que não queria nada com nada para alguém muito bem sucedido em diversas áreas da vida. Tudo isso através do estudo e da adoção de hábitos saudáveis, comportamentos esses que estão no cerne dos valores defendidos pelo RD. E claro, todos os membros do RD almejam trilhar por esse caminho e ter a sua própria jornada do herói, semelhante à do Wesley. E retornando ao exemplo dos cigarros, a campanha da Marlboro fez com que os homens escapassem da vida monótona da cidade com as suas diversas obrigações, e os levava a se sentirem como cowboys viris, indomáveis e aventureiros com algumas tragadas. Em outras palavras, havia uma espécie de conflito entre a vida que esses homens levavam e a vida que eles queriam levar. E a Marlboro se tornou uma marca de sucesso ao atender às aspirações desses homens, proporcionando uma espécie de fuga da realidade. Em resumo, ela se beneficiou de uma tensão cultural. E segundo também ex-professor de Harvard, Douglas Holt, é assim que nascem as marcas icônicas. Elas fornecem uma identidade a seus consumidores em meio a uma tensão cultural. Como foi com a Nike, que com seu slogan Just Do It, e principalmente com a sua imagem atrelada a Michael Jordan, passou a ser adotada por jovens negros que aspiravam superar as adversidades que vivenciavam através dos seus próprios esforços pelo esporte. Expliquei em partes como isso se deu em um dos vídeos do canal. Ou também como foi com a Volkswagen, que passou a ser adotada pelos jovens baby boomers como uma forma de renegar o estilo de vida materialista dos seus pais, uma vez que ela se posicionava de forma oposta às montadoras de Detroit e seus veículos, tão cultuados pela geração anterior. Também há um vídeo no canal sobre isso. E claro, o mesmo se deu com o RD. Ele só pôde se tornar o que é hoje por, assim como as demais marcas que vimos aqui, apresentar uma alternativa a uma tensão cultural existente. E qual seria essa tensão? É só lembrar da história da ascensão do Wesley e até a criação do RD que eu contei na abertura do vídeo. Ele percebeu que as pessoas estudiosas que buscavam manter bons hábitos em suas vidas constantemente sofriam e cediam às pressões das pessoas do seu ambiente para retornarem aos maus hábitos, só para que assim elas se sentissem pertencentes ao grupo, o que acabava trazendo sofrimento a essas pessoas. Esse, aliás, é o tema de uma das aulas mais famosas do RD, a sociedade emburrece a concorrência. A proposta de valor do RD é justamente fornecer uma alternativa a essa tensão cultural, permitindo que essas pessoas encontrem um espaço onde os bons hábitos são incentivados e possam conhecer outras pessoas que também valorizem esse estilo de vida. E mais do que satisfazer a necessidade de pertencimento dessas pessoas, o RD forneceu a elas uma identidade. Não à toa, muitas delas usam um balão, símbolo do RD, no nome do seu perfil nas redes sociais. E até mesmo, em alguns casos, tatuam ele na própria pele. E a equipe do RD, acertadamente, acaba promovendo ações que facilitam essa incorporação de identidade, seja vendendo produtos da própria marca através da loja oficial, seja através de eventos como o RD Day e de desafios como o de 30 dias e o de 365 dias, adotando os hábitos de um verdadeiro RD. Aliás, é a adoção desses hábitos saudáveis que fazem com que os seus membros estejam continuamente conectados com a marca, mesmo quando não estão acessando a plataforma. Quando eles estão se dedicando aos estudos, eles estão sendo RDs. Quando eles estão praticando atividades físicas, eles estão sendo RDs. Quando eles estão utilizando a agenda, eles estão sendo RDs. Quando eles estão dormindo pelo menos 7 horas por noite, eles estão sendo RDs. Quando eles não tomam café após as 15 horas, eles estão sendo RDs. E claro, não é raro que os RDs compartilhem em suas redes sociais os momentos em que estão realizando esses comportamentos. E não são só comportamentos que passam a ser compartilhados entre os membros, como também um vocabulário próprio. Ir na jugular, café até as 14h99, ambiente, repertório comportamental, ciclo circadiano, sistema de luta ou fuga, modular o ambiente, são algumas das expressões que dificilmente farão sentido para quem não é um RD. Inclusive, existe uma página de memes do RD, cuja graça está em justamente fazer humor com os valores, comportamentos e linguagens compartilhados pelos seus membros. E a produção criativa dos RDs não se restringe apenas à página de memes. Não é raro você ver os membros produzindo conteúdo nas redes sociais sobre como é ser um RD. Inclusive é o que eu estou fazendo agora. Agora reparem,
as crenças e os valores dos RDs sobre a importância da aplicação e manutenção dos hábitos produtivos e saudáveis não acaba apenas modulando o comportamento desses membros, como também a representação de suas identidades e da linguagem partilhada entre eles. E uma vez obtida a coesão social dentro do grupo, os seus membros realizam produções criativas para expressarem como é pertencer ao grupo ou, em outras palavras, como é ser um RD. E essa inter-relação entre crenças compartilhadas, comportamentos, linguagem e criações simbólicas são o que formam o que o grande sociólogo Emile Durkheim definiu como cultura. Sejam grupos religiosos, sejam torcidas organizadas e até mesmo seitas. Todos os grupos socialmente coesos possuem esses elementos em comum: suas próprias crenças, comportamentos, artefatos, linguagem e produções criativas. Pois é a cultura que determina quem nós somos e quem são os outros. É a cultura que determina o que acreditamos e o que fazemos. E apesar de estarmos inseridos, cada um de nós, em diversos cultos diferentes, dificilmente algum deles será em torno de uma marca, e mais ainda de uma marca relacionada a uma plataforma de cursos online. E é por isso que um dos mantras mais comuns propagados pelos membros do RD para definir o que seria um tal reservatório de dopamina é que ele não é apenas uma plataforma de cursos, e sim um estilo de vida. Um estilo de vida que eu indicaria a todos adotarem. E quais seriam os 3 ensinamentos inspirados nesse estudo de caso do reservatório de dopamina que podemos deixar aqui para alguém que também deseje criar um negócio de valor? O primeiro deles: resolva os seus problemas e ajude os outros a resolverem os problemas deles. Busque prestar mais atenção ao seu dia a dia e comece a se perguntar: o que está me impedindo de ter a vida que eu desejaria ter? Ou o que é que está tornando a minha rotina mais difícil? Ou então, quais são os desafios que estou tendo para fazer aquilo que desejaria fazer? Muitas vezes estamos tão imersos em nossas rotinas que aprendemos a normalizar nossos problemas, por mais que eles tragam diversos prejuízos para a nossa satisfação pessoal. Tente estar mais atento a eles e busque formas de solucioná-los. Muito provavelmente, diversas pessoas vivenciam esses mesmos problemas e estariam dispostas a pagar para alguém que os solucionasse. Mas não basta apenas que a solução sirva para o seu caso, as demais pessoas também devem ter a capacidade de aplicá-la e de usufruir de seus resultados. Veja no caso do Wesley. Suas primeiras aulas no RD eram justamente como ele solucionou diversos problemas que ele tinha, como ele abandonou o vício no cigarro, como ele encontrou motivação para ir atrás dos seus objetivos, como ele conseguiu corrigir o seu sono, como ele passou a estudar de forma mais eficiente, como ele perdeu o medo de falar em público. E suas sugestões não estão apenas restritas ao seu próprio caso particular, porque ele está sempre embasado com conhecimentos neurocientíficos e das ciências comportamentais, o que torna essas sugestões proveitosas a praticamente todo mundo. Em outras palavras, se você possui interesse em criar um negócio de valor, ao invés de criar seu próprio avatar, você deve ser o seu próprio avatar. O segundo ensinamento: jamais se restrinja a um nicho. O nicho de mercado seria, em termos gerais, um grupo de pessoas que possuem necessidades e interesses mais específicos dentro daquele mercado. E é fundamental para um negócio, em seu estágio inicial, que ele encontre um nicho em que consiga atender de forma satisfatória e que também seja rentável. Mas uma vez que o negócio já esteja estabelecido, o seu proprietário deve começar a se perguntar: como posso expandir minha área de atuação de forma a atender ainda mais pessoas, sem deixar de atender aquelas que já estou atendendo, ou atendê-las ainda de forma mais satisfatória? E uma coisa que te ajudará aqui é saber em qual mercado você está inserido. E o segredo aqui é não se focar no seu produto ou serviço, mas sim no que as pessoas estão buscando ao se utilizar dele. Ou, em outras palavras, quais os trabalhos que elas esperam que ele realize para elas. Por exemplo, o Reservatório de Dopamina começou nichado como uma plataforma de vídeos com dicas de como viver de forma mais produtiva e saudável, com dicas baseadas nos conhecimentos das neurociências e das ciências do comportamento. Todos os seus primeiros assinantes possuíam esse interesse específico. Porém, como já vimos, Wesley e sua equipe tiveram a excelente ideia de expandir os assuntos e conhecimentos abordados no RD, tanto através dos temas das aulas,
como também da diversificação através de diferentes módulos. E não só isso, como também promovendo eventos e desafios para ajudar a fortalecer os valores e os hábitos propagados pela plataforma. Em suma, o RD não se restringiu a estar no mercado de cursos de desenvolvimento pessoal voltados à psicologia e às neurociências, mas sim se expandiu dentro do próprio mercado de desenvolvimento pessoal, pois era exatamente isso que as pessoas buscavam ao assinar o RD, ser uma melhor versão delas mesmas. Saiba o que as pessoas estão realmente buscando e ofereça mais do que elas estão esperando. E o terceiro e último ensinamento: forneça uma solução para uma tensão cultural. Nós, como indivíduos vivendo em uma sociedade, estamos imersos em diversos conflitos dos quais muitas vezes sequer notamos, mas que mesmo assim nos afetam e tornam as nossas vidas mais difíceis. Talvez esses conflitos estejam relacionados com seus interesses pessoais, talvez com sua identidade, talvez com sua ocupação, talvez com seu gênero, talvez com sua raça, talvez com sua idade, talvez com sua classe social, etc. Seja como for, todos os diversos grupos sociais possuem crenças e ambições, e há 3 perguntas que você deve começar a se fazer caso deseje criar um negócio de valor. A primeira delas: quais são os anseios, o estilo de vida e os valores desse grupo de pessoas? A segunda: quais são as forças sociais e culturais que estão as impedindo de atingir os seus objetivos? E a terceira: como posso aproximar essas pessoas dos seus objetivos? Ter fornecer uma alternativa a uma tensão cultural existente foi talvez o principal feito do reservatório de dopamina, responsável por fazer com que as pessoas que buscavam manter hábitos produtivos e saudáveis não precisassem mais ceder à pressão externa das pessoas próximas e abandonar esses hábitos a fim de não se sentirem excluídos ou serem alvos de chacota, já que agora eles podem conhecer e interagir com pessoas que possuem esses mesmos hábitos produtivos e saudáveis. E uma vez que você se posicione ao lado de um grupo de pessoas em meio a uma tensão cultural, elas passarão a adotar a sua marca como parte da própria identidade. E não existe melhor forma de fidelizar um consumidor do que essa. E deixando uma dica extra aqui, caso você não seja um assinante do reservatório de dopamina, considere se tornar um. É um investimento que se paga tanto por seu conteúdo como principalmente por sua comunidade. E claro, se esse vídeo for do seu agrado, o seu like será muito bem-vindo. E não só seu like, como você também é. Caso deseje retornar para assistir mais vídeos como esse, abordando assuntos como inovação, marketing e comportamento humano, é só se inscrever no canal. Por enquanto, eu deixarei essas 2 recomendações para você. E aqui eu me despeço, desejo de sucesso e aguardo o regresso.